Quem é Marcelo Pereira? Marcelo Pereira Rodrigues, MPR, 44 anos, é escritor, cronista, romancista e biógrafo. Filósofo e palestrante, consolidando uma carreira literária e universalizando seus temas, dialogando com os maiores nomes da literatura universal, através de ficções bem afiadas. Marcelo começou a publicar seus livros em 2001, com 20 anos. E nessa entrevista nós entramos mais a sério na vida de Marcelo. Hoje estamos aqui com Marcelo Pereira Rodrigues, um escritor que mora aqui em Conselheiro Lafayette. Tem diversos livros espalhados aí e queria perguntar para você sobre sua carreira, como que você começou na escrita, como que foi? Primeiramente, é um prazer falar com o pessoal do Colégio Potência, do 9º ano. Prazer, satisfação muito grande. Começou o seguinte, eu publiquei o meu primeiro livro aqui, chamado Muito Humano Demais, no ano de 2001, um livro de crônicas. No ano seguinte, eu publiquei um livro também de crônicas, chamado Nós. E de lá para cá, felizmente, já com 18 livros na carreira, com participações em bienais internacionais do livro do Rio e São Paulo, Flip, lançamentos no Brasil e no exterior. Muito orgulho de poder viver de literatura num país como o Brasil. Quem ou o que mais te influenciou para começar a sua carreira como escritor? O que mais me influenciou foi o simples fato de ser leitor, ser um exímio leitor, gostar muito de literatura desde a época de escola, para além dos livros escolares. Me auxiliou também muito a minha formação em filosofia, na qual eu fiz em São João del Rei, e a leitura constante de livros, porque mesmo hoje, sendo um consagrado escritor, eu me considero primeiramente um amante de livros, de ler autores, autoras, enfim. Então eu acredito que para você ser um bom escritor, você primeiramente deva ser um exímio leitor. Parece que é o meu caso. Qual foi o maior desafio que você enfrentou ao publicar seu primeiro livro? Olha, o primeiro desafio, eu acredito certamente que foi a insegurança, né? De saber se aquilo que eu escrevia teria uma ressonância com o público, se os livros seriam vendidos, embora eu tenha feito uma primeira edição muito modesta, né, do meu primeiro livro, chamado Muito Humano Demais. E para minha felicidade, mesmo sendo uma tiragem pequena, os 500 exemplares, aos quais eu não tinha ideia se eu iria vendê-los, eu vendi rapidamente. Houveram boas críticas, bons comentários, parece que o pessoal gostou e certamente isto foi um incentivo para que eu continuasse nesta carreira. Então eu acredito que realmente é a insegurança, né, de quem está iniciando um trabalho, mas eu sempre com autoconfiança e acreditando no meu potencial, que eu tinha muito para oferecer. Foi muito bacana, foi muito legal, teve uma correspondência com os leitores, muitos dos quais eu mantenho até hoje. Que bom então saber sobre o início da sua trajetória na escrita. Minha pergunta, né, na verdade, primeiramente um prazer fazer entrevista com você. E como nasce a ideia de fazer um livro? Se vem direto na cabeça, se você vai escrevendo e vai vindo a ideia junto? Então, primeiramente o prazer é meu, né? Estar conversando com alunos tão inteligentes do 9º ano do Potência. Bom, as ideias surgem, eu ainda escrevo no papel, eu faço questão, né? Embora hoje tenhamos as facilidades tecnológicas, né? Mas eu aprendi assim. Aí depende muito, porque quando eu vou escrever uma crônica, ela tem uma definição mais rápida, obviamente, né? Um conto também. Já um romance, eu tenho que ter uma história mais concatenada, né? Um roteiro, enfim. E eu começo a escrever a partir de um esqueleto. O que é um esqueleto? É aquilo que eu monto, o que eu pretendo passar na história, de começo, meio e fim. Na novela, no romance, isto é mais desafiador. É mais desafiador por quê? Porque os próprios personagens, eles vão tomando rumos na história
que a gente mesmo se surpreende com o processo. Você imagina alguma coisa no início e aí quando você vai ver, toma um rumo completamente diferente, não é? Mas o processo é de muito estudo, muita pesquisa, muita correção de textos, até chegarmos ao processo, né, ao livro em si. Mas, repetindo, né, são muito diferentes a partir dos gêneros que eu escolho. Então, como eu escrevo em vários gêneros, um conto, uma crônica, um romance, uma novela, uma biografia, um ensaio, então varia muito de gênero para gênero. Espero ter respondido. Marcelo, pro povo aí que tá vendo, que quer começar a ler, quer começar a escrever e que não tem tanta segurança assim, o que você recomendaria pra pessoa que quer começar aí fazer agora nas primeiras vezes? Olha, primeiramente, eu penso e sugiro, né, que antes de você se arvorar a ser um escritor, é muito importante você ser um bom leitor. Né? Porque através de você ser um bom leitor, você ter este hábito, o que vai ocasionar? Vai ocasionar com que você, não que você vá copiar um estilo, mas que você vai identificando aquele estilo que você mais gosta, aquilo que você melhor domina. Então, o alimento principal do escritor é a leitura. Então, assim, eu tenho 18 livros publicados, acabei de lançar o meu 19º, mas eu me considero primeiramente um leitor. Eu desconfio, assim, de um escritor que não tenha como inspiração a leitura. Então, a minha dica, a minha sugestão é esta: ser um excelente leitor, procurar o seu estilo, procurar a sua voz, e quando passar para o papel, quando você entender que está seguro, e mesmo inseguro, quando você quer escrever alguma coisa, é importante você mostrar para os seus colegas, mostrar para os seus professores, pedir opiniões, enfim, é um todo, é um processo de aprendizado constante. Mesmo eu, com 19 livros publicados, continuo aprendendo, é um processo ininterrupto, de aprendizado mesmo. Então, Marcelo, também queria perguntar quais são essas maiores referências da escrita, quem você mais costuma ler, quais obras? Então, eu gosto de escritores franceses tipo Albert Camus, Jean-Paul Sartre, são todos, né, filósofos também, devido à minha formação. Um filósofo alemão chamado Friedrich Nietzsche, Dan Brown, né, vocês já devem ter lido alguma coisa de Dan Brown. Aqui do Brasil, eu poderia citar, nossa, são vários, eu tenho vários autores. Mas, por exemplo, Fernando Sabino, né, o nosso mineiro Fernando Sabino, o curitibano Dalton Trevisan, Luiz Fernando Veríssimo, Érico Veríssimo, que é o pai do Luiz Fernando, Machado de Assis, insuperável, né, Machado de Assis, o maior escritor brasileiro de todos os tempos, Lima Barreto, Graciliano Ramos. Então, assim, é uma infinidade. Eu gosto muito de autores estrangeiros também, romancistas, novelistas, como o Jonathan Frazee, o Philip Hope, Humberto Eco, não é? Então, assim, é uma gama. Se eu fosse falar aqui, eu passaria meia hora citando excelentes autores que eu leio. Se você não fosse um escritor, onde você acha que você estaria hoje? Em qual profissão? Olha, eu penso... Eu desconfio bastante que eu seria dono de uma livraria ou dono de um sebo. Eu estaria no meio de livros, entendeu? Ou trabalharia numa biblioteca, porque assim, o meu amor pela literatura é tão grande, eu posso dizer sem medo de errar. Quando eu estou na minha biblioteca particular, eu estou no meu paraíso, né? Então eu sou daquele pensamento que alguém disse uma vez, me fugiu aqui agora, que eu acho que é o Borges, Jorge Luiz Borges, ele fala que imaginava o paraíso como uma imensa biblioteca, o que eu penso também. Então, certamente, se eu não fosse escritor, eu seria o dono de livraria, para ficar no meio de livros, ou dono de um sebo, eu queria estar no meio de livros, certamente. Que bom. Aqui, dos seus 10 mais 9 livros aqui que você fez, em toda a sua carreira, qual que é o livro mais... foi o ápice, assim, o livro que você mais gostou de escrever? Olha, livro é igual filho.
né? Eu penso, se eu não tenho filho, mas seria muito complicado assim falar assim, este filho é melhor ou mais bonito que o outro. Mas eu posso falar assim, alguns livros que me deram projeção nacional, como foi o caso, por exemplo, do romance Um Café com Sartre, no qual eu lancei no Rio Grande do Sul, em Curitiba. É um outro romance também que foi traduzido para a Espanha, para países da América Latina, que foi A Queda, que me deu uma projeção internacional. O livro Corda sobre o Abismo, que foi, além de ser publicado no Brasil, foi publicado em Portugal também. O meu livro Tolerância, que também foi traduzido para o espanhol. Meu livro Ensaios de Filosofia, enfim. Tenho 19 livros, estou muito animado agora com o lançamento do livro de ensaios Cinema com Passaporte. Mas cada livro tem uma história, uma beleza, um desafio, mas estes livros que eu citei, eles acabam sendo mais significativos para mim, porque ele projetou a minha carreira nacional e internacionalmente. Muito obrigado. Eu é quem agradeço. Esses livros estão aqui, como vocês podem ver. Alguns desses livros, como ele disse, ele não pôde trazer todos, né? Sim. Mas os livros parecem muito bons e a gente vai ler esses livros depois. Bacana. Agora, para finalizar a entrevista, qual é o gênero literário que você mais gosta de escrever? Porque você já escreveu vários, né? Qual que você mais tem paixão por escrever? Olha, embora seja muito difícil, é o romance, né? Que na Espanha, este gênero literário é chamado de novela. Então, aqui no Brasil, o que nós entendemos como novela, lá na Espanha e nos países ibéricos, eles entendem novela como um gênero, um romance, né? O romance é mais prazeroso, ele é mais desafiador, né? Eu gosto muito do processo de elaborar um romance, por isso que leva mais tempo. O romance. Marcelo, muito obrigado pelo seu tempo que você teve aí com a gente, pra gente poder fazer essa entrevista. Muito obrigado, viu? Eu é quem agradeço, gostei muito do alto nível das perguntas, mostram que vocês são alunos bem preparados, estão de parabéns os professores também, e no que depender de mim, sempre podem contar comigo. Muito obrigado mesmo pela oportunidade de bater um papo com 5 jovens tão inteligentes. Espero que alguém seja meu colega de profissão no futuro. Quem sabe teremos um futuro escritor aqui. Quem sabe. E a gente vai ficando por aqui, espero que você tenha gostado. E é isso aí, galera. Valeu! E aí, rapaziada, agora são 11h47 da noite. Eu tô aqui editando o vídeo e eu percebi que eu não mencionei a rede social do Marcelo. E a gente não falou lá no vídeo, então eu tô mostrando aqui agora. Esse arroba aqui, ó, pra quem quiser seguir lá, passa lá, dá uma moral. Ele lançou esse ano um novo livro, que é o Cinema com Passaporte. Ele é muito gente boa. A gente aqui, ó. Aí passa lá, dá uma moral aí, ó. Aos homens, as lendas aí. O vídeo deu muito trabalho pra gente fazer. E espero que vocês tenham gostado. Valeu aí, rapaziada.